Essa é a nossa entrevista com a presidente Dilma Rousseff, da qual você vai participar, porque mandou perguntas usando a hashtag Mariana Godoy Entrevista. Presidente, em Brasília, ultimamente, 2 dias é tempo de acontecer um terremoto, um tsunami e um furacão político. Eduardo Cunha na Câmara, por exemplo. Olha, eu acredito que aqui em Brasília, de fato, os dias têm sido bastante agitados, né? Eu espero que a Comissão de Ética cumpra seu papel, que essa postergação sistemática, essa manipulação sistemática da Comissão de Ética pare. Os indícios são fortes, então eu não gosto de condenar ninguém porque eu não faço papel de juiz. Mas que se cumpra rigorosamente a pauta e que as manipulações parem e sejam interrompidas. E que ele responda na justiça pelas contas na Suíça e pelo fato dele ter negado que ele tinha contas na Suíça. A senhora não faz papel de justiça, de juiz, mas o público já deve estar tomando alguma decisão a respeito do que vem percebendo das últimas notícias. Os juízes fazem papel de juiz, o STF já afastou. Aliás, função precípua deles, né? Cumprir o papel constitucional e julgar. O STF toma uma decisão e afasta o presidente da Câmara. A Câmara toma uma decisão conjunta com o Senado e afasta o presidente do Executivo. Está um poder brincando de interferir no outro. Agora, rigorosamente falando, eu ainda não fui afastada pela Câmara e pelo Senado, do ponto de vista do mérito. O que o Senado e a Câmara aceitaram foi julgar a admissibilidade do processo. Ora, a lei é absolutamente inadequada para o momento atual. A lei que regula, porque está previsto na Constituição o processo de impeachment. Só não falam que também está previsto na Constituição que seja com crime de responsabilidade. 6 decretos suplementares e um plano safra, depois a gente pode voltar nisso, não são base para crime de responsabilidade. Mas, naquela noite fatídica, terrível, do dia 17 de abril, onde votaram em tudo, votaram pelos meus filhos, votaram por tudo, pelo meu marido, e votaram até por pessoas que no dia seguinte ou alguns dias depois, que eram exemplos de idoneidade, que não eram corruptas, foram presas, né? Tem os 2 casos em Minas Gerais, né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: na Câmara Federal e no Senado Federal votaram pela admissibilidade. A lei está errada, é um absurdo. Sem ser ainda avaliado o mérito desse processo, a senhora já ter sido afastada. ter sido afastada e mais, o presidente interino e provisório ter desmantelado o Estado. Não dá para acabar com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse país, o futuro do nosso país depende da ciência, da tecnologia e da inovação. Não dá para misturar o Ministério das Comunicações com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que não trata só de inovação na área de comunicação. Inovação, o pré-sal é inovação, nem por isso não está dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia. Todos os avanços que você pode fazer na área de fármacos são muito importantes e estão lá dentro do Ministério da Saúde, não estão no de Ciência e Tecnologia. Então, não tem... É um absurdo desmontar o Estado brasileiro e a partir, aliás, não é para... Esse desmonte foi feito para tentar economizar, para enxugar a máquina e para responder a um pedido da sociedade de reduzir custos, de desinchar o Estado. Posso te falar uma coisa? Não é assim que se desincha o Estado. Por exemplo, reduzem esses ministérios... A economia é mínima, se houver economia, se não ficar mais caro. Efetiva de dinheiro. Efetiva de dinheiro. Agora, ao mesmo tempo, como é que criam 14 mil cargos? Se a proposta é reduzir o número de
DAS, de cargos em comissão. Que lógica que tem nesse processo? A população brasileira tem ido para as ruas com uma vontade de mudar o país. E isso nasceu de forma espontânea há alguns anos, depois isso foi sendo gerenciado, até usado, por que não, por alguns movimentos, por tentativa de ser usado por partidos. Mas a população brasileira sofre, está sofrendo e exige que a classe política faça alguma coisa em favor do Brasil. E se ressente muito quando vê que os políticos só pensam em si mesmos. Caso dos cargos, das emendas parlamentares, caso dos empregos que tem para os amigos. Que tipo de proposta poderia ser aprovada por um Congresso como aquele que a senhora viu na votação fatídica de 17 de abril, para fazer com que o Brasil fosse um país diferente e que respondesse a esses anseios da população, mas que tem que passar por essas mesmas pessoas que se beneficiam individualmente desse mecanismo que existe? Eu não sei se você lembra, Mariana, mas você tem toda a razão. Em 2013, a população foi às ruas e o que se sentia, apesar de não ter assim, uma proposta pronta e acabada, era um anseio por reformas políticas. Um anseio, uma busca por uma conjuntura política mais transparente, mais límpida, mas nessa conjuntura, sobretudo, menos corrupta. Havia uma grande reação nas ruas e foi o primeiro grande movimento que nós vimos. Nós, quando acabou esse movimento, não reivindicava só isso, reivindicava também melhoria na saúde de forma muito efetiva. Quando acabou esse processo, nós respondemos fazendo algumas propostas. Algumas nós conseguimos executar, porque só dependia de nós. Por exemplo, mais médicos. Depois das manifestações de 2013, a senhora mandou uma proposta de reforma política. Mas por que a senhora não levou na mão e foi lá e falou assim, está aqui a reforma que o povo brasileiro quer? Olha, precisava de passar, nós inclusive, porque tinha um problema, que nós queríamos fazer uma Assembleia Constituinte exclusiva, porque a gente achava que só uma Assembleia Constituinte exclusiva, com as pessoas eleitas principalmente para esse fim, né, diretamente para isso. Você vai fazer a reforma política e depois acabou o seu mandato. A pessoa poderia, as pessoas eleitas teriam condições de ter autonomia, não teriam interesses comprometidos com o que estaria sendo decidido. O povo escolheria, teria a legitimidade do voto popular. Este processo passava por uma iniciativa que era importante que fosse gerada dentro do Congresso. Senão, nós fizemos tratativas tanto no Congresso quanto com o Supremo. Eu, inclusive, conversei com ministros do Supremo que estavam encarregados de ver da possibilidade da gente marcar um plebiscito. Porque o plebiscito não é iniciativa do governo federal. O plebiscito nasce de uma das duas casas por 1/3, no mínimo, dos Um plebiscito para votar uma reforma constituinte? Não, para dizer, porque havia e há ainda uma grande restrição a fazer reforma política. Para a gente poder votar uma reforma política e ter força, o plebiscito ia ser consultado. Vocês são ou não são a favor de uma Assembleia Constituinte? Ao falar que era a favor de uma Assembleia Constituinte, você vai me desculpar, mas a legitimidade do voto popular faria com que ninguém tivesse condições de negar a Assembleia Constituinte. Daí o plebiscito. Se a senhora voltar, se a senhora conseguir passar por esse processo de impeachment e voltar para o Planalto, Palácio do Planalto, a senhora vai propor essa reforma política? Olha, o que eu acho, Mariana? Eu acho o seguinte. Primeiro, eu acho imprescindível que
o meu mandato seja restabelecido. Mas eu não acho que só isso resolve as questões. Acho que o Brasil vai ter de repactuar. Né? Repactuar o quê? Repactuar politicamente. Como é que a senhora vai fazer isso? Como é que a senhora vai fazer esse pacto? Como é que a senhora vai conseguir agregar população e políticos, base no Congresso? Como é que a senhora, que acabou de... Veja você, Mariana, eu acho que esta questão não abro mão do retorno, do fim desse processo fraudulento de impeachment. Porque os 6 decretos, só falar esse parêntese, os 6 decretos são decretos que não foram feitos para me beneficiar. Porque passa que é algum benefício escuso, não. Quem é que pediu os 6 decretos? Do Tribunal Superior Eleitoral, passando pelo Tribunal do Trabalho, passando por hospitais do MEC, passando por todas as iniciativas do Ministério da Justiça de acompanhamento de escoltas. Então, é isso que são 6 decretos. No passado, como é que foi feito? No passado, por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso, igualzinho aos 6 decretos, deve ter entre 23 e 30 decretos. No governo Lula, menos um pouco, uns 4 ou 5 decretos. Bom, não era crime naquela época. Não é crime hoje. Houve, a partir da execução orçamentária, uma decisão do TCU dizendo que tinha de mudar a prática, que não podia ser mais daquele jeito. Mas, mesmo assim, até hoje, cabe dúvidas se tem de fato problemas. No caso do Plano Safra, ainda é mais grave. Nenhum presidente da República participa da execução do Plano Safra, porque não é da competência dele. Quem faz a execução do Plano Safra, porque está na lei que é assim, está nas regras que é assim, é o ministro da Fazenda. Mas, aparentemente, e toda a estrutura. Isso vai ser uma questão de opinião. Não é uma questão de opinião, porque nós vivemos o presidencialismo. No presidencialismo, para você afastar o presidente da República, tem de ter crime. Não dá para confundir com o que ocorre no parlamentarismo. Porque no parlamentarismo, o jogo de poder, de pesos e contrapesos, em termos do poder, se dá da seguinte forma: o primeiro-ministro pode ser afastado se o plenário do Congresso lançar contra ele um voto de desconfiança. Aí ele pode sair. Ele pode também, primeiro-ministro, pode dissolver o Congresso, convocar novas eleições e eleger todos os deputados. Então, tem esse peso e contrapeso. O que ocorre no presidencialismo quando a pessoa do chefe de Estado e a pessoa do chefe de governo são uma só? Não tem primeiro-ministro. Ocorre o seguinte: pode ter impeachment, o presidente pode ter afastado, mas não em quaisquer circunstância, não por razões políticas, não pode. Isto é eu te diria, é um petardo contra a Constituição, é um crime contra a Constituição. Por quê? Se você não parou de usar a palavra golpe? Não, é um golpe, porque eu vou concluir no golpe, vou concluir. Aí o que falam? Ah, não é golpe. Não é golpe porque está na Constituição. Só falar que não é golpe porque está na Constituição é a meia-verdade. Sabe qual é a meia-verdade? Esqueceram de dizer o resto, que é o artigo 85. Para ter impeachment tem de ter crime de responsabilidade. É golpe porque rasgaram a Constituição. Aí dizem... Mas tá é bom, um golpe não com é supervisão igual do STF, com todas dar as instituições funcionando. A senhora está no Palácio da Alvorada, cumprindo o período de afastamento, o vice assumiu. Sim, com algumas restrições estranhas, tais como eu não posso viajar, né, tem uma barreira ali, não sei se vocês passaram por ela, que identifica todo mundo, muito estranha. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: dizem que não é golpe porque as instituições estão funcionando. Há hoje, no mundo, toda uma outra compreensão a respeito dos tipos de golpe existentes. O golpe militar afastava o presidente, mas, ao mesmo tempo, destruía o regime democrático. Não é isso? Acabava com o direito de imprensa,
né, a liberdade de imprensa, acabava com liberdade de opinião, você ia protestar, você ia para a cadeia, etc. O golpe, no momento atual, quando mudou, muita gente diz porque mudou a conjuntura internacional, acabou a Guerra Fria, não se admite mais certas coisas. Ele é um golpe que usa de outro método. Ele quebra a legalidade, quebra a Constituição e tenta manter o regime democrático. Se você quiser uma imagem, é a seguinte: se você imaginar que a democracia é uma árvore, o golpe militar utiliza o machado e arrebenta a árvore. Não tem discussão. O golpe, que é esse que nós estamos falando, esse do impeachment fraudulento, ele faz o quê? É como se ele infestasse a árvore de parasitas. As estruturas da árvore continuam funcionando, mas qual é as consequências nefastas de fazer uma coisa dessas? É que você corrói as instituições, que você, de uma certa forma, passa a comprometer todas as instituições. Você não vai me dizer que aquela noite do dia 17 de abril não foi algo dantesco do ponto de vista da forma como o mundo nos olha. Foi. Foi porque... Como o mundo nos olha e como até os brasileiros passaram a enxergar o Congresso. E, de repente, os brasileiros que achavam que tinham coisas erradas, quando se dá aquela noite, eles percebem que era muito mais errado do que eles imaginavam. Então, eu acredito que se a gente não tiver clareza que é golpe, a gente não tem as condições de combater. Aí eu te explico por quê. Eu irei até as últimas consequências para defender, não é meu mandato só, defender as instituições, porque a minha resistência faz parte deste processo de eliminar o parasita, de lutar contra o parasita. A senhora vai pessoalmente ao Senado na terceira fase? Nós ainda vamos avaliar, nós estamos avaliando o como será conduzido daqui para frente, porque você tem visto que há uma clara tentativa de reduzir a defesa. Nós vamos usar de todos os métodos, porque o direito de defesa é como nós vamos mostrar que o que está em curso não é só o julgamento do impeachment, o que está em curso é a democracia no nosso país. É uma democracia jovem que não pode se dar o luxo de ser infestada por uma doença que pode corroê-la. Por quê? Daqui para frente, o que vai pensar um presidente? O que pode ocorrer com qualquer presidente? Isso cria um nível de instabilidade. O presidente vai ficar refém do Congresso como sempre foi. Não, ele não sempre foi. Em algumas circunstâncias, com um determinado tipo de Congresso, ele sempre foi. Eu acredito no seguinte, Mariana, o pacto nós fizemos, não precisa de estar assim escrito em artigos, mas a partir da Constituição de 1988, né, e da Assembleia Constituinte, mas da Constituição Cidadã, se fez um pacto no Brasil, um pacto por direitos, um pacto pelo sistema democrático, um pacto que garantiu autonomia das instituições, que criou o Ministério Público, os Ministérios Públicos, enfim, que estruturou a maioria das instituições brasileiras. Isso ocorreu. Eu acredito que esse pacto foi rompido. Ele é rompido e ele é desestruturado. Nós vamos ter de recompor. Nós achamos que ele é destruído com a aceitação de um impeachment com fraude. Um impeachment cujo objetivo não é propriamente, pura e simplesmente, os 6 decretos e Algumas gravações recentes sugerem isso mesmo. Isso. Não é, então, os 6 decretos, porque ninguém toca nos 6 decretos, se você perceber, não toca na votação, não toca. E também não toca nas gravações. Algumas declarações falam em conjunto da obra e outras... Não, as mais claras dizem, vamos afastar, o governo tem de mudar para acabar com a sangria da investigação contra a corrupção existente no Brasil. E acho que tem uma outra razão. Não acho que é só essa. Acho que a outra razão é o seguinte. Nós
não temos, nas últimas eleições, nós não tivemos a vitória do programa que está sendo implantado pelo governo provisório. Porque o governo provisório não tem voto para tirar a legitimidade para um programa de transformação no Brasil do jeito que eles estão propondo, que é uma redução imensa dos direitos individuais e dos direitos coletivos e é um liberou geral em termos da economia. Ele não teria os votos suficientes. Logo depois da eleição de 2014, primeiro, pediram para contar os votos. Fazia tempo que no Brasil não se pedia recontagem. Segundo, falaram, não, é preciso uma auditoria na urna. Como as duas iniciativas deram errado, eles resolveram entrar no TSE para impedir a minha diplomação. Isso era dezembro, a eleição foi em novembro. Dezembro, eu não podia ser diplomada, não era posse, sequer diplomada. Perderam também. A partir daí, começa a chamadas pautas bomba. E começa a instabilidade absoluta no Brasil. Mas a senhora quer voltar ainda assim? Não, e aí eu vou te falar, volto, não tem problema não, faço toda a questão de voltar, é meu mandato. Não é uma questão que diga respeito a se eu gosto ou não de conviver com isso. Diz respeito a outra coisa, ao respeito que eu tenho de ter por 54 milhões de votos. Afinal, eu fui às urnas e eu não tenho de respeitar só os 54 milhões de votos. Eu tenho de respeitar os mais de 100 milhões que participaram das eleições. Mas como é que a senhora vai governar então, não, só com o concluindo. Eduardo Cunha de volta à presidência da Câmara, por exemplo, que é uma possibilidade? Olha, querida, o Brasil inteiro vê como muito negativo, e nós vamos ter, não é eu deixando de ir à luta que eu resolvo o problema do Eduardo Cunha. Não é eu deixando de ir à luta que o Eduardo Cunha é impedido de aprovar projetos que são contra o país. Não é eu indo à luta, deixando de ir à luta, que melhora a situação. Cada um de nós, se falar o seguinte, não, mas não tem jeito, eu vou ficar quieto, aí não tem jeito mesmo. Aí é que não tem jeito mesmo. Então eu quero te dar um exemplo internacional. Vamos sair daqui. O Obama, até a metade do segundo, até a metade do segundo mandato dele... Estava com baixa popularidade. Não, ele não tinha aprovação, só tinha aprovação do Senado, não tinha da Câmara. Na metade do segundo mandato, ele perdeu o Senado. E passou a ter, desde o início, um grupamento extremamente radicalizado chamado Tea Party. Do Partido Republicano. Do Partido Republicano, que impedia todas as iniciativas e que não aprovava nenhuma iniciativa. Chegou ao ponto de fazer o quê? Não dar a renovação do teto da dívida. Isso obrigou o governo Obama a fechar o próprio governo. Ele fez o chamado shutdown, fechou a porta do governo. E, inclusive, as agências de risco rebaixaram pela primeira vez na história recente a pontuação dos Estados Unidos. No entanto, o Obama continuou governando sem aprovação na Câmara e no Senado. Porque até hoje não aprovaram o acordo que ele fez com o Irã, não aprovaram nenhum dos acordos. O TPP, não aprovaram o TPP, que é o acordo que ele fez, o chamado Acordo Transpacífico Comercial, não aprovaram a sua volta de relações com Cuba. E aí é interessante, porque o pessoal parou aqui no Brasil de falar de Cuba no dia que os Estados Unidos foi lá e fez um acordo comercial com Cuba, passou a querer, que eu acho uma das melhores iniciativas do governo Obama, trazer Cuba novamente, acabar com o bloqueio. Então, eu acredito
que você... E nessas circunstâncias, ele reverteu o jogo. Ele reverteu o jogo em favor, eu acho, do processo democrático. Agora, lá tem uma qualidade. Ninguém pensou em tirar o Obama, né? Ah, bom, pensar devem ter pensado, mas talvez é um pouco mais difícil. Eu acho que talvez seja assim. Presidente, a gente volta depois do intervalo para falar. Você tem razão, pensar, pensaram. Para falar de política brasileira, para falar aqui do nosso país, para falar em como a senhora pretende voltar, como conseguir esses votos a mais no Senado, para ler as perguntas que vocês mandaram pelas redes sociais, usando a hashtag Mariana Godoy Entrevista. E eu acho que eu vou interromper a senhora mais um pouquinho, porque a senhora, quando começa, fala, hein? Ah, é verdade. É uma característica nossa, né, Mariana? Então eu vou provocar um pouco mais. Eles falam. Vou interromper mais a pergunta. Pode interromper à vontade. Então tá bom. Vamos conversar. Conversar. Isso, Talk vamos show, conversar. depois do intervalo. Mais talk, menos discurso. Agora, você só deixa eu concluir meu pensamento. Deixo tudo, sempre deixo. Até já. Voltando do intervalo com a presidente Dilma Rousseff. Presidente, a senhora conversa, está bem, está muito bem fisicamente, está cumprindo esse tempo no alvorada de expectativa, provavelmente de muita ansiedade. Não? Como é que a senhora está? Aqui a gente calma. Tem uma vida bem movimentada. Mas a senhora está calmíssima. Estou, mas eu acho que... Está tranquila que vai voltar? Eu estou tranquila que eu vou lutar para voltar. As gravações recentes que foram divulgadas não poderão ser adicionadas ou incluídas ao seu processo de defesa. Nós estamos lutando para que elas sejam incluídas porque elas constituem em claras, evidentes e inquestionáveis provas do que nós falamos, do desvio de poder, desvio de finalidade. Primeiro, na aceitação do processo de impeachment pelo senhor Eduardo Cunha. Uma das coisas que também caracteriza o golpe é que a aceitação do processo, quando ele aceita lá no início de dezembro, ele diz textualmente, eu vou aceitar porque ou eles me dão os 3 votos no Conselho de Ética, ou eu aceito o pedido de impeachment. Ora, Mariana, o próprio advogado que entrou, ex-ministro da Justiça do Fernando Henrique, que entrou com o pedido de impeachment, diante dessa fala, não é gravação, porque ele falou isso para a imprensa, para toda a imprensa, ele disse isso é chantagem explícita. Ele tentou uma chantagem explícita conosco. Esse processo de impeachment tem um pecado original. O pecado original ele foi aceito por um claro desvio de poder. E esse desvio de poder está confirmado pela gravação, principalmente com o senador Romero Jucá. Ele é textual. Vamos mudar o governo. Para estancar essa sangria. Para estancar a sangria. Que sangria que era? A investigação chegará a ele. A investigação pode chegar também ao Lula. Olha, eu acho, sabe, Mariana, que o pessoal tem 2 pesos e 2 medidas quando se trata do Lula. Por exemplo, eu nunca vi nenhum juiz do Supremo protestar, principalmente os que falam fora dos autos. Os que não falam fora dos autos não tem por que protestar. Mas aqueles que vivem falando fora dos autos e que dizem que é um absurdo o vazamento, esse último vazamento, quando se trata de vazar a conversa da presidenta da República com qualquer pessoa, o que no mundo inteiro não ia ter discussão, a pessoa que faz isso e revela, vai para a cadeia. Nos Estados Unidos ele nem pisca. É a maior democracia do mundo. Vazar áudio de presidente da República no exercício é crime contra a segurança nacional, em qualquer país do mundo. Bom, no caso específico do que aconteceu, podia vazar à vontade. Agora, os outros vazamentos não são possíveis. Eu, em particular, não concordo com a prática de vazamento. Acho que a prática de vazamento, ela leva a uma das piores consequências, a espetacularização da política e o uso da investigação criminal parcial
não revelada integralmente, não julgada, como instrumento político de acabar com o adversário. Então, eu vou te particularmente dizer, sou a favor dos vazamentos, porque eu lógico acho que você vive deles, né, querida? Eu entendo o seu lado. Vocês têm de lutar pelos vazamentos. Eu acho. A imprensa tem esse papel na sociedade democrática. Qual é o papel da imprensa? Eu acho que é de interesse nacional, é de segurança nacional, sob o seu ponto de vista, mas eu acho que é de interesse nacional. Eu te digo uma coisa. Acho que tem certos tipos de vazamento que eles têm só um sentido. Um único sentido. Acabar com a imagem da pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Eu acredito que está em curso um processo de tentativa de quebrar minha imagem. Por que eu acho isso? Porque eu acho aquela conversa a respeito do cabeleireiro e do pagamento dos meus gastos pessoais uma abominação. Vou te dizer outra coisa. Vazam delações premiadas que ainda não ocorreram. Não foram concluídas. Vazam informações a meu respeito e elas nunca são provadas. O último vazamento é aquele do ex-senador Delcídio sobre Passadina. Passadina foi uma compra que a Petrobras fez em 2006. Comprou-se 50% das ações da refinaria. Nestor Severó fala que a senhora sabia de tudo. Ele prova. Ele prova. Ele diz isso por quê? Por que ele diz isso? Eu vou te dizer por quê. Porque ele saiu da diretoria da Petrobras. Ele saiu da diretoria da Petrobras quando a gente descobriu, por informação do própria diretoria, que ele não tinha dado todas as informações para o conselho. Eu era presidente do conselho, eu disse que ele tinha de sair, ele não pode gostar de mim. É público e notório na Petrobras que ele não pode gostar de mim. É público e notório e ele jamais foi meu amigo. Eu nunca tive amigo da qualidade do senhor Nestor Severó. Nunca tive amigo. E entre o momento em que foi aprovado 50%, com parecer, né, de auditoria independente, o que eles chamam de fairness opinion, ou seja, opinião... Uma pessoa de fora que tem uma opinião... Justa, isenta. Nós aprovamos baseado nisso. 2 anos depois, não é na reunião seguinte, não. Em 2006 foi aprovada a compra de 50%. 2 anos depois, ele vem e tenta passar a compra do restante. Aí não passa. Por quê? Por que não passa? Primeiro, porque na primeira compra, a condição para a primeira compra é que a Petrobras fizesse parceria com uma outra empresa e dividisse os riscos. Quando ele propõe, da diretoria internacional, a segunda compra, nós nos recusamos a avaliar por 2 vezes. Na última vez, a diretoria não foi nenhum de nós, a diretoria informou, por ocasião da compra dos primeiros 50%, ele não entregou nem a cláusula Marlin, que obrigava a Petrobras a comprar o restante, porque, aliás, deu um super prejuízo para a Petrobras. Então, o que aconteceu? Ele me detesta. Como ele é meu amigo? Quem é que diz que ele é meu amigo? Ele me conhecia, por quê? Porque ele me conhecia porque eu era presidente do conselho. Ele ficou 39 anos na Petrobras. Meu querido, essa visão de que tem os corruptos que são políticos e todo o resto da sociedade não é corrupta, é uma visão absolutamente equivocada a respeito do mundo. Ele pode ter ficado 50 anos em algum lugar. A pessoa não é corrupta porque ela desempenha uma finalidade. Ela é corrupta porque ela não resiste às condições para que ela se enriqueça ilicitamente. O que a senhora faz para resistir? Eu acho que tem uma questão ética aí. O que a senhora faz para resistir, estando em Brasília e exercendo um cargo político? Sabe o que eu acho? O quê? Todas as pessoas que resistem porque tiveram uma criação. Pai, mãe, professor, alguns também por convicção religiosa, outros por convicção ideológica. A gente, todos nós,
eu achava muito interessante uma coisa que o Márcio Tomás Bastos dizia para mim sempre. Ele dizia, usando o Montesquieu, ele dizia o seguinte: não são as pessoas que têm de ser virtuosas. Elas podem ou não ser, a gente não controla isso. As instituições têm de ser virtuosas. Você tem de controlar esse processo, todos os processos, numa empresa, em qualquer lugar. No Brasil, hoje? Eu confio que é possível sempre melhorar as instituições. Elas não nascem prontas. Elas são um produto da sociedade. Nós temos responsabilidade por melhorar sempre as instituições. Muitas vezes falam que eu sou uma pessoa dura. Eu não sou uma pessoa dura. Eu acho que certas coisas, você não cede algumas coisas pequenas, porque quando você começa a ceder numa coisa pequena, você acaba cedendo numa coisa grande. Agora, eu sou uma pessoa que acho que ninguém é mal em si. Acho que as pessoas têm processos pessoais, têm falhas de personalidade. Nem Eduardo Cunha. Eu concordo com a Hannah Arendt, que dizia que o mal é banal. O mal é absolutamente... Ela dizia, se referindo à estrutura que segurava a morte em câmara de gás de milhões de pessoas, de milhões de judeus, comunistas, etc. Ela dizia o seguinte: depois eles vão fechar a porta lá do campo de concentração, vão sair com a sua malinha e para sua casa. Lá serão recebidos num jardim de rosas por uma Fraulein bem acomodada, bem vestida do lar, e por seus filhos rosados. Ela dizia que o mal é extremamente banal. Eu não acredito nessa grandeza maléfica do senhor Eduardo Cunha. Acho o senhor Eduardo Cunha uma pessoa de direita, conservadora, e acho que ele não tem, assim, princípios éticos muito sólidos. Isso que eu acho. Não me recuso a olhar o ser humano e achar uns são muito bons e outros são muito maus. Não é essa a questão. Talvez o Brasil hoje esteja dando uma guinada um pouco mais à direita como reação a tanto tempo de um governo com um viés mais de esquerda. A gente consegue ver que a gente fica polarizando para um lado e para o outro. Não acredita? Outra coisa, não. Acho que nós estamos numa fase, ninguém pode achar, em economia, que as coisas são constantes. Você tem ciclos. Mas eu não estou nem falando da economia, o que eu estou dizendo mas eu vou te explicar por quê. Num momento de crise... A corrupção num momento de crise, do governo de esquerda impressionou e muito um eleitor que já foi mais idealista, que acreditava mais num discurso do PT dos anos 80. Então, essa corrupção decepcionou e gerou contigo que uma reação. Que houve corrupção. Eu concordo com isso. Não é privilégio da direita ou do centro ser corruptos e a esquerda é uma santa. Não acho isso. Eu acho outra coisa. Acho que nos nossos governos, no meu e do presidente Lula, que são os dois governos aos quais se referem, nós tivemos um cuidado. Qual foi o cuidado? Nós estruturamos uma série através de leis, normas e práticas, um processo de tornar o Brasil, né, mais transparente. Exemplo, o portal da transparência. De combater as organizações criminosas. Exemplo, a lei de 2013, que é minha, que combate as organizações criminosas e onde está prevista a delação premiada. A lista tríplice do Ministério Público Federal, né? A lista tríplice, nós colocarmos o procurador, tem divergência sobre isso, mas de fato nós fizemos. A extinção da CGU foi um regresso para a senhora? A CGU foi um órgão que nós revitalizamos, fortalecemos.
A CGU, ela tem um papel fundamental, que é o seguinte, ela age na prevenção também. Como é que a senhora responde ao fato de que muitas pessoas acreditavam pelo menos, que o seu impeachment seria uma solução econômica para o país, seria uma solução de viabilidade, porque algumas pessoas acreditam que, mesmo que a senhora não tenha sido desonesta, talvez a senhora precise sair para dar uma chance para o Brasil crescer por causa dessa incompatibilidade de trato com o Congresso. Ô Mariana, isso é tão absurdo que seria interessante, então, que a proposta incluísse todos os chefes de Estado e de governo do mundo. Porque tem uma crise internacional, Mariana. Você não sai de um processo de recessão que começou em 2008, 2009, tirando o presidente da República, eleito legitimamente, que não cometeu crime de responsabilidade. Por que você não faz isso? É como disse aquele que foi o prêmio Nobel, o Stiglitz, diz o seguinte, que a crise ia chegar no Brasil era inexorável, ela chegou na China, ela chegou na Rússia, ela chegou nos grandes emergentes. O que não estava previsto no Brasil é uma crise política das proporções em que ocorreu. O que eu ia falar é o seguinte, ninguém pode supor que a economia não funcione em ciclos. Num ciclo, quando o ciclo é de expansão, como foi até 2009, quando todos os países estavam se expandindo, né, você tinha menos problema de distribuir a riqueza. Por quê? Você tinha mais riqueza, então sobrava para mais gente. Na crise, por que há conflito social? Porque diminui os recursos, então tem conflito distributivo. No Brasil, o que aconteceu? Eu tentei, ali no início, falar o seguinte, e como eu concordo com você, eu me estendi, acabei não falando, que era a teoria do quanto pior, melhor. Porque para fazer um impeachment, tinham de impedir que as reformas que nós propunhamos, que a apresentação de tributos, nós indicamos a CPMF sim. Quem hoje está fazendo demagogia, esperando passar a eleição, com a esperança de sobreviverem até lá, são eles, que não vão apresentar o que tem de ser feito. Tem que ter uma volta da CPMF. Tem que ter recurso de receita. É impossível não ter. Todos os países do mundo que enfrentaram crise, eles cortam despesa, mas eles procuram novas receitas. Isso é inexorável. E por que não querem a CPMF? Porque a CPMF é um imposto. Porque o povo não quer a CPMF. Não, mas é porque fizeram uma campanha. Então, deixa eu falar uma parte da CPMF. A CPMF é um tributo que quem paga mais são aqueles que mais usam transações financeiras. Está isento da CPMF pagamento de salário, pagamento de aposentadoria, todos os pagamentos para uma faixa de renda. Quanto maior é a sua transação financeira, maior o imposto que você paga. Isto não é do agrado de muita gente. Além disso, a transação financeira permite que a Receita Federal, o imposto da CPMF, permite que a Receita Federal controle todo o processo de evasão fiscal. Controle se os impostos devidos são aqueles que estão sendo pagos. Nunca gostaram muito da CPMF, não é só porque ela é imposto, porque ela é um mecanismo muito forte de controle. E a CPMF não é algo desconhecido no mundo. O imposto sobre transação financeira é isso. Esse imposto sobre transação financeira foi proposto pelo Banco Mundial, por outros países do mundo. Qual é o problema dele? O problema dele é que ao impor, ao incidir sobre a transação financeira, você sabe quem ganha mais que está evadindo o fisco. É isso, o problema é muito simples. Eu vou aproveitar. No Brasil, nós temos uma imensa dificuldade em tributar aqueles que mais ganham. São 10 mil famílias que são as mais ricas do país. A senhora já pensou nisso? Minha querida,
o juro sobre capital próprio é isso. Sobre capital próprio é uma jabuticaba, o juro sobre capital próprio é uma jabuticaba brasileira que beneficia só as grandes empresas. Só. Não dá para tributar? Eu perdi. Não passa, minha querida. Então, é o seguinte, vai ter de discutir isso abertamente. Não é possível ocultar esses fatos. Nós somos talvez o único país da OCDE, porque nós ainda não somos da OCDE, apesar de eu concordar que a OCDE tem práticas muito corretas. E acho lamentável as atitudes tomadas contra a OCDE. Bom, eu nunca fui daquelas que defendia a OCDE sob qualquer circunstância, mas acho que a política, a diplomacia brasileira não pode ser exercida com as pessoas vociferando para os órgãos multilaterais. Não José Serra. Sim, senhora. Nem tampouco querendo fechar a embaixada em Angola, aliás, na África, nem tampouco minimizando a importância da Unasul e do Mercosul. Mas o Itamaraty já estava um pouco sem dinheiro antes do Serra mesmo. O fato do Itamaraty estar passando pelas mesmas dificuldades que todo governo, porque o Itamaraty não é melhor do que nenhum órgão, como a educação, a saúde, etc., não é a justificativa do ministro Serra para fechar postos na África. O Serra não vai ser um bom ministro das Relações Exteriores? Não tenho a menor ideia. Acho que nenhum ministro interino e provisório vai ser muito bom, não. Não tem muita legitimidade. O Serra disse que a Venezuela não é uma democracia porque tem presos políticos e muitas das pessoas que foram para as ruas nas manifestações contra a senhora diziam que não querem se transformar em Venezuela. Existe um discurso dos países bolivarianos, das decisões tomadas no Foro de São Paulo, assustando essa direita brasileira, dividindo o país. Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, vamos falar assim de coisa concreta. Unasul, dentro da Unasul, tem países com diferentes orientações ideológicas. Como tem na África também, países com diferentes orientações ideológicas. É de boa diplomacia um ministro do exterior jamais externar opinião a respeito da situação interna do país. Você pode até falar para os governantes daquele país. Você pode pegar seu ministro, enviar para um presidente aqui da América Latina e dizer, olha, a posição do Brasil em relação a qualquer ruptura democrática é essa e essa. A posição do Brasil em relação, é de repúdio em relação à ruptura de processos democráticos. De não se pode fazer isso, isso e isso. Agora, jamais faça isso como um mecanismo de política interna, porque, na verdade, o que está sendo dito é muito mais aqui para dentro do que para a Venezuela. Não é bom você fazer isso. Nós mantivemos relação com todos esses países. Nós expressamos em todas as circunstâncias, né, e quando for liberado vai ser visto, que nós achávamos adequado opiniões contrárias. Nós o fizemos isso. Agora, não é correto estigmatizar governo nenhum. Não é correto. Depois do intervalo, a gente volta para falar sobre o que é correto ou não. É correto um juiz, um ministro do STF, externar uma opinião sobre um assunto que ele vai julgar ainda? Mas depois do intervalo. Voltamos à entrevista com a presidente Dilma Rousseff, que divaga, fala, então dessa vez eu vou interromper mais ainda. Presidente, eu gostaria de falar sobre... A senhora estava comentando sobre o ministro José Serra, ministro das Relações Exteriores, que externa opinião a respeito dos nossos vizinhos aqui da América do Sul. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito das declarações bastante frequentes, aliás, do ministro Gilmar Mendes. Inclusive no nosso programa,
a gente falando sobre a situação do país e as crises encontradas, ele disse, talvez esse seja o resultado do governo de um poste. A gente pode lembrar isso, exatamente o que foi que disse o ministro Gilmar Mendes. O presidente Dilma nunca tinha ocupado um cargo no executivo e virou presidente pela primeira vez. Mas não seria o caso de um poste? O poste. Então, ele disse, esse é o resultado de uma... A senhora é um poste? O ministro Gilmar Mendes tem razão nessa crítica? Olha, todo mundo que apostou que eu era um poste perdeu, viu? Porque falavam que eu era um poste na eleição de 2010, eu ganhei. Falaram que eu era um poste na eleição de 2014, eu ganhei. Agora, o que é lamentável, eu já disse isso uma vez, é que isto não é postura de ministro do Supremo. Ele não pode falar a respeito de uma pessoa que ele pode vir a julgar fora dos autos. Ainda mais de uma presidenta da República. Porque essa história de querer acabar com presidenta mostra também o grau de atraso e obscurantismo, porque proibiram a EBC de me tratar como presidenta. Então é muito triste essa questão do ministro do Supremo falar fora dos autos. É incorreto, é mais do que triste, é incorreto. É algo que eu não acredito que seria endossado em nenhuma democracia avançada do mundo. O Joaquim Barbosa, acho que fazia algumas críticas à postura de alguns colegas que se expunham demais para a imprensa. O Joaquim Barbosa, aliás, é bastante reservado, muito educado, mas não aceita dar entrevistas assim longas, mas ele faz algumas manifestações nas redes sociais. No Twitter, recentemente, ele disse que a única solução para o Brasil seria novas eleições. Olha, eu acho que não se descarta novas eleições em hipótese alguma, principalmente quando querem implantar uma forma de eleição indireta. Agora, eu vou te insistir numa coisa. Eu acredito que é muito importante para a democracia brasileira, antes das novas eleições, a recomposição da normalidade democrática, com o fim do impeachment. Eu acredito que Como a senhora vai fazer para conseguir 5 votos no Senado? Dialogando e dialogando. Não tem outro jeito. Com quem a senhora vem dialogando ultimamente? Eu prefiro não falar com quem, porque eu temo muito, né, que incida sobre a pessoa uma pressão muito forte. O Ciro Gomes, recentemente no programa, em uma entrevista que deu bastante repercussão, disse que é importante para a democracia que a senhora volte. Eu não gostava nem um pingo do governo da Dilma, nem um pingo mesmo, mas ela foi eleita pela maioria do povo brasileiro. Você quer que ela volte? Eu quero que ela volte por uma razão e somente uma, e uma esperança. Ela foi eleita pelo povo brasileiro. Ela só volta se ela se comprometer a consertar os gravíssimos erros que cometeu. Sabe, eu, em relação ao Ciro Gomes, eu tenho uma tolerância absoluta. Desde a eleição, a primeira e a segunda eleição, que eu digo o seguinte, o Ciro Gomes pode falar mal de mim, não tem problema. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que o Ciro é um homem íntegro, é uma pessoa correta, tem hora que ele é meio estourado. Então eu imagino que esse dia ele estava assim, com um pouco de receio em relação a mim. Mas eu tenho uma relação muito boa com ele. Eu não serei conhecida como a pior presidenta do Brasil, porque eu não fui. Não fui e não serei. Eu posso ter cometido erros, pô. Quem é que não comete? Agora, não estou sendo afastada pelos meus erros. Estou sendo afastada porque não querem que, diante da crise, se continue pagando programas sociais. Por que a imprensa ficaria contra a senhora? Porque ela, eu não digo que é toda não, viu? Acho que tem parte da imprensa que ela aceita a polêmica, ela faz a polêmica, ela dá as versões, não só de um lado só. Mas eu acho que a partir de um certo momento, que eu considero que ao final desse ano, houve
uma convicção, criar uma convicção que eu devia sair, para dar espaço para fazer as reformas necessárias. Essas reformas necessárias, eu sou a favor de reformas, não quaisquer uma. Eu não sou a favor, por exemplo, de algumas reformas que penalizarão profundamente a população mais pobre do Brasil. Mas a senhora não conseguiria resolver a situação do Brasil porque a senhora não tem uma base para governar. Como que a senhora faria isso? Como a senhora faria as coisas que devem ser feitas, as reformas que deveriam ser aprovadas? Ô Mariana, você acredita que vai passar certas reformas no Congresso? Ou que vão apresentar elas agora? Você acredita nisso? Eu não sei, eu fico Eu acho interessante a gente esperar. Vamos vigiar, vamos avaliar. Não passarão. Não passarão. Não passarão. Qual é a sua opinião a respeito? Antes das eleições, nós tínhamos autoridade, porque éramos legítimos, de apresentar as propostas. Não acredito que apresentem. O argumento é de que o país está quebrado, de que a senhora quebrou o país está quebrado e agora não tem mais dinheiro para pagar nada. Uma coisa é o orçamento, outra coisa é o dinheiro do Brasil. Quem tem? Senão a população nunca vai entender isso. Orçamento é o dinheiro que está separado para você gastar com alguma coisa. E dinheiro é o disponível. O Brasil tem caixa. A discussão é o seguinte, ele aumenta a dívida ou não? O que ele faz? Paga mais juros? O que ele faz? Não é que o Brasil não tenha dinheiro. A senhora também manteve a taxa de juros lá no alto. Eu fui obrigada para controlar a inflação, porque a inflação corrói o bolso do trabalhador, o bolso de todo mundo. Presidente, no nosso programa a gente sempre deixa as pessoas fazerem perguntas. Eu posso fazer rapidamente várias perguntas que os nossos ouvintes fizeram para você? Rapidinho, então vamos lá, vou pôr meus óculos. Agora, se a pessoa me perguntar sobre a origem do mundo e de tudo que há sobre a Terra... A Jéssica quer saber como a senhora imagina o cenário político em 2018. Jéssica, eu não gosto de fazer futurologia, não, mas eu espero um Brasil democrático, elegendo um presidente que vai defender os interesses da população e continuar incluindo milhões e milhões de brasileiros, e garantir oportunidade de educação, de estudo, de formação técnica, de ProUni, para todos os brasileiros. A Renata quer saber se a senhora não sabia mesmo nada sobre o esquema da Petrobras. Veja bem, ela é Renata? Renata. Ou Renata, veja bem, tem hoje um Ministério Público, uma Polícia Federal, investigação lá no Paraná, delação premiada, tudo isso para descobrir a corrupção. A corrupção tem uma característica, ela é feita de forma oculta. É próprio da corrupção não querer ser achada. Por isso que a gente não sabia nada da corrupção. Por isso que as pessoas passaram anos e anos, e não foi só no período recente, né? Passaram anos e anos. Para descobrir alguma coisa. Agora, para descobrir, tem de querer descobrir. Tem de criar as leis que propiciam a descoberta, tem de ter as instituições que fazem a descoberta. O Vitor quer saber qual foi o seu maior erro. Olha, Vitor, maior foi ter feito uma aliança com quem eu não devia. O Gil Carvalho quer saber se a senhora voltar, o Temer ainda será seu vice. Como fica? São essas as consequências dos erros. Temos de lidar com eles. Saberei lidar com isso. O Carlinhos quer saber se a senhora acredita na justiça. Diante de tantas calúnias, como fica o país e o projeto que a senhora sonhou? Olha, eu acho que é fundamental que todos nós acreditemos na justiça. Acho que acreditar nas instituições é uma postura que todo democrata tem de ter. Nós temos de acreditar nas instituições e, além de acreditar, lutar para que elas sejam instituições íntegras, que elas tenham força, que elas sejam firmes. A gente tem mais perguntas e eu vou mandar para a senhora. Eu vou mandar para a senhora porque a gente está terminando o nosso prazo, mas eu queria entregar um presente. Sabe o que eu vou fazer? Vou pedir para o Eric Klein trazer o quê? Mariana, eu vou responder no meu blog. Ah, ótimo, vou passar tudo. Vou botar respostas a Mariana Godoy.
Ao programa da Mariana. Obrigada, E aí Érica. respondo às pessoas. Isso aqui é um livro. A senhora já leu o livro do Fernando Henrique Cardoso? Não. Esse é o Esse livro. é o segundo? Esse é o primeiro. Ah, não, eu trouxe o primeiro eu segundo para a tenho. senhora também. Esse Primeiro eu tenho. Mas a senhora tem autografado? Não, não tem. Então esse aqui está escrito: a presidente Dilma Rousseff, de quem passou pelas agruras do tipo que a senhora passa. Um abraço cordial, Fernando. Então, ele Olha, passou pelas agradeço. agruras. Agradeço. Ele não chegou a tanto, né? Tem outra. Aqui está o segundo. Eu marquei algumas páginas porque eu ia comentar o livro com a senhora. Porque ele fala do Eduardo Cunha, ele fala que não ia nomear o Eduardo Cunha, mas estava sofrendo pressão para nomear. É tão bom ver o que passa, por que passa um presidente, né? Conhecer esses bastidores. A senhora vai escrever. Agora você imagina que eu passei pelo triplo. Porque também algumas questões ocorrem por eu ser mulher. Presidenta, boa sorte nas suas obrigado. viagens, nas suas andanças e boa sorte no processo. A senhora vai estar na Olimpíada, na abertura? Olha, farei todo o meu esforço para estar. Nunca alguém mereceu tanto estar na abertura como eu. Gente, obrigada. Obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês. A presidente Dilma vai responder as outras perguntas no blog. No blog. Boa noite. Muito boa noite.